E aí pessoal, bem-vindos a mais vídeo aqui no canal, o Wellington Trader aqui, e hoje vamos falar sobre Fibonacci. Então pessoal, Fibonacci nada mais é aí do que uma ferramenta, certas retrações de Fibonacci, do que uma ferramenta para que a gente possa encontrar mais facilmente suportes e resistências, certo? Ao longo de uma tendência. Vamos supor que temos aqui toda essa tendência no Bitcoin, certo? Aí de agosto do mês 8 de 2015 até o mês 6 de 2016, certo? Toda essa tendência. E vocês veem que durante essa tendência o preço praticamente não corrigiu, ele teve uma lateralização e não corrigiu, certo? Quando aconteceu esse grande candle de queda aqui, certo? Vamos supor que você esteja vendo toda essa tendência e aí algum indicador que você use começa a indicar a venda, por exemplo, RSI começa a dar divergência, o MACD também dando divergência, e aí você vai traçar o Fibonacci, certo? Se tiver uma tendência de alta, você vai traçar do último fundo, do fundo mais baixo, certo? Até o topo mais alto da tendência, no caso daqui até aqui, certo? E aí vão aparecer 5 linhas, certo? Fora os extremos, que são as regiões de 23,6%, ou seja, 0,236, certo? 38,2%, 50%, 61,8%, certo? E 78,6%. Então essas 5 linhas são os próximos, seriam aí a partir do momento que você traçou nessa região, vamos supor que estava nesse candle aqui de baixa, certo? O ponto mais provável que o preço vinha voltar, certo? Os pontos mais prováveis e mais importantes da retração de Fibonacci são os pontos de 38,2% e 61,8%, certo? São os pontos que costuma o preço parar mais aí antes de continuar a subir. Bom, nessa tendência aqui vocês podem ver que o preço voltou, segurou, tentou ir até lá embaixo, mas não conseguiu. O candle voltou, consolidou aqui nessa região de 38,2% e aí retomou a tendência, certo? A gente também pode ver essa retração nesse sentido aqui. Vamos supor que estamos em toda essa tendência de alta aqui do Bitcoin, certo? Toda essa tendência desse fundo até esse topo, tivemos um forte candle de baixa. Vocês veem que o preço segurou justamente na região de 618 de Fibo, ou seja, 61,8%, justo nessa região, certo? Eu costumo chamar essas zonas, certo? Essa zona aqui de Sell Zone ou Buy Zone. Se tiver na tendência de alta, Buy Zone, ou seja, zona de compra. Na tendência de baixa, Sell Zone, que é a zona de venda, né? Porque imagine, tivemos toda uma tendência de alta e aí o preço, quando voltou e corrigiu junto com a região de 61,8% e ficou acima do último topo rompido, né? Seria um bom indicativo aí para comprar Bitcoin nesse momento aqui que teve essa baixa, certo? Numa tendência de baixa, certo? Vamos aqui para o gráfico diário para que possamos visualizar uma tendência de baixa. O raciocínio é o mesmo, né? Exatamente o mesmo. A diferença é que vamos ligar o último topo, certo, ao último fundo de uma tendência, como por exemplo nessa pequena queda aqui, certo? Como podem ver aqui, não temos algo claro, certo? Mas o raciocínio seria mais ou menos esse: traça o último topo até o último fundo, começa do último topo para o último fundo, numa tendência de alta do último fundo para o último topo, e vocês vão ter os pontos, certo? Vamos supor que o ativo esteja na tendência de alta. Como vocês sabem, o mercado se move em ondas, certo? Ou em pivôs. Temos a primeira onda, certo? A primeira correção dessa onda tende a vir na região de 38,2%, certo? Nessa região, né? Ou nessa região, ou na região de 61,8%. O mais comum eu diria que é corrigir até essa região. E aí temos a segunda onda, né? A onda 3, a onda 1, a onda 2, a onda 3. Depois, traçando outro Fibonacci aqui, o preço tende a corrigir nessa região de novo, certo? Se você visualizar a tendência de alta já com 2 pivôs, por exemplo, né? Ou com um pivô, e você percebe que o preço começou a corrigir aqui, você traça o Fibonacci desse fundo para esse topo, espera o preço bater nessa região, certo? Ou nessa região, pode ser que o preço corrija até só essa região e volte a subir, obviamente.
E aí você esperaria um pivô de alta num gráfico menor aqui. Então compraria no rompimento desse pivô, buscando os 100% de expansão lá para cima, certo? Além das retrações, temos também aí as expansões de Fibonacci, que funcionam da seguinte maneira: seria uma projeção dos possíveis alvos da próxima onda. Vamos supor, temos uma onda aqui, a onda 1, certo? A onda 2, né? E a gente quer saber até onde pode ir a onda 3, certo? A onda 3 costuma ir até a região de 161,8%, certo? Região aí de 1,68 de Fibo, ou seja, costuma vir até essa região aqui em cima, certo? Às vezes pode parar nos 100% apenas de expansão, certo? Como se fosse onda 1, onda 2, 100% da expansão seria o mesmo, seria a expansão dessa onda 1, certo? 100% da onda 1 após a correção. Mas é muito mais comum que ele venha buscar, dependendo dos ativos, dependendo do mercado, a região de 1,618, certo? A onda 3 costuma vir buscar essa região. Depois dessa região, o preço costuma corrigir aí. Aí a gente traçaria aqui agora, a gente viu o preço corrigindo. A gente traçaria a retração de Fibonacci entre esse fundo e esse topo, correto? Esperaria o preço chegar nessa bull zone, correto? Ou se o preço consolidasse também na região de 368, de 382, certo? Região de 38,2%, esperaria formar um pivô, como eu falei aqui, nessa região, em um gráfico menor. Por exemplo, está no gráfico diário, no gráfico de 1 hora começou a formar um pivô bonito, você entra nesse pivô, rompimento desse pivô, buscando os 100% de Fibo novamente, certo? Que seria a onda 5, antes de termos um ABC e reversão de tendência. Numa tendência de baixa seria a mesma coisa, você visualiza a tendência de baixa, certo? Vamos supor que temos toda aqui essa tendência de alta, vamos traçar aqui. E aí você visualiza a formação de um pequeno pivô, certo? E visualiza o rompimento desse pivô, correto? O ideal mesmo é operar depois desse pivô aqui, né? O primeiro pivô fica meio arriscado. Pronto, temos o primeiro pivô, né? Já podemos traçar aqui um LTB de baixa, certo? Quando você observar que o preço agora começou a corrigir novamente, você traça uma retração de Fibonacci do último topo para o último fundo, certo? Quando o preço bater ou nessa região aqui, certo? Se o preço bater na região de 618, mas rompendo a LTB de baixa, que você traçou entre os dois fundos, os dois topos, os dois últimos topos formados, se o preço voltar nessa região, por exemplo, assim, rompendo a LTB, você não vende. Mas se o preço segurar, por exemplo, na região de 38,2, certo? 0,382, e formar aqui uma consolidação nessa região, certo? A partir do momento que fizer um pivô de baixa num gráfico menor, o cara vende buscando a expansão lá para baixo, certo? Não tem muito segredo, é para você saber qual seria o alvo dessa operação aqui. Entrando nesse caso, você pegaria a ferramenta, vem aqui nas ferramentas, certo? Aqui temos a ferramenta de retração, que é essa que eu usei aqui para entender até onde o preço pode retrair na tendência. E temos a ferramenta de extensão, certo? Que é essa aqui, Trend Based Fibo Extension, acho que é assim em inglês. E aí você pega aqui ela, certo? Você vai traçar numa tendência de baixa do último fundo, clica, arrasta, do último topo, aliás, clica, arrasta para o último fundo, clica de novo e agora traz ela até a região que você vendeu, a região de 382, né? Deixa eu tirar aqui esse Fibo, essa retração de Fibo, e aí o alvo provável seria o que? Os alvos prováveis. Você poderia fazer uma realização parcial em 100% de expansão dessa primeira perna e a outra realização lá em 161% dessa perna aqui, certo? Vamos para um exemplo prático, certo? Vamos para um exemplo bem prático aí no Bitcoin. Vamos supor que você aí viu toda essa tendência de alta aqui, certo? Toda essa tendência. Você observou que agora viria uma forte correção e você estava esperando para comprar Bitcoin, certo? Traçou
uma retração de Fibonacci desse ponto, certo? Desse ponto aqui, que é o ponto mais baixo da tendência, até o ponto mais alto da tendência, né, na tendência de alta, certo? Observou que essa região aqui seria a região de bull zone de toda essa tendência, certo? Que o preço provavelmente, quando bate nessa região, ele vai voltar a seguir a tendência se essa região não for perdida com força, certo? Não for confirmada a perca dessa região, né? Desse suporte, que costuma ser um suporte muito importante na tendência de alta e uma resistência muito importante numa tendência de baixa. Você comprou nessa região, certo? Já comprou o Bitcoin aqui nessa região, fez uma boa compra, né? Estipulou aí um stop ou um valor financeiro aí para saída, porém comprou nessa região, o preço começou a subir, certo? Começou a subir fortemente. Eu vou tirar aqui a retração de Fibonacci. Aqui seria a região que você comprou. Bom, pessoal, você comprou nessa região, certo? Estipulou aí o seu stop. E você gostaria de saber qual seria o alvo aí dessa operação, onde você venderia, certo? Os seus bitcoins totalmente, né, para realizar o lucro dessa operação. Você traçaria agora, viria aqui nas ferramentas, certo? Tem a ferramenta de retração que a gente já usou. Pegaria agora a ferramenta de expansão de Fibonacci, né? Escolheria ela aí, pegaria do último fundo, certo? Do ponto mais baixo da tendência, de toda essa tendência. Clica no último fundo, puxa até o ponto mais alto da tendência, clica novamente e agora arrasta até a região que você comprou, a região de 618 de Fibo, né? De retração de Fibonacci, que a gente acabou de comentar, a zona de compra, né? Essa zona aqui. Os alvos seriam, os prováveis alvos dessa operação seria o que? Os 100% de expansão dessa perna aqui, certo? Ou seja, $1.400 e $1.874, que seria os 161%, certo? Seria o seu alvo final dessa operação. O que você poderia fazer? O cara comprando Bitcoin é que, obviamente, o cara não esperaria realizar tudo aqui em cima. O cara poderia realizar uma parte aqui e o final aqui, certo? Da mesma maneira, vocês podem ver que aconteceu nessa perna menor, certo? Durante essa subida, né, tivemos uma retração aqui, certo? Você observou toda essa tendência. Se você também pode, ao longo que você observa a tendência, antes dessa tendência de alta, teve essa tendência de baixa, bem interessante. Você poderia traçar uma retração de Fibonacci aqui nessa tendência de baixa, a partir do momento que você comprou e acreditou que agora o preço ia subir. E provavelmente o preço iria corrigir quando ele chegasse ou aqui, nessa zona, certo? E também o preço também pode corrigir chegando na zona de 786, certo? Foi o que aconteceu, quando chegou na zona de 786 o preço teve uma correção, certo? Para você saber, você já sabe que era provável que aconteceria uma correção nessas zonas. Para você saber até onde seria essa correção, você traçaria uma retração de Fibonacci nessa tendência aqui, ou seja, nesse fundo, a partir desse fundo até esse topo, que é o fundo mais baixo e o topo mais alto da tendência. Vocês veem que o preço segurou justamente na região de 382 de Fibonacci, certo? Segurou nessa região e aí voltou a subir, rompendo o último topo, certo? Para saber agora qual seria o alvo de toda essa perna aqui, certo? Dessa correção, certo? Teríamos aí provavelmente uma correção, né? Se a gente traçar aqui, pegar o último fundo com o último topo da tendência e até a zona onde ela corrigiu, certo? Até a região onde ela corrigiu. O próximo topo aí, certo? O próximo canto que corrigirá, teremos uma correção interessante como essa. Muito mais provável será quando bater $1.300, certo? $1.290. Seria a casa aí que o preço provavelmente vai corrigir e voltar até o topo histórico, certo? Testar essa região, né? Caso não aconteça nada aí, o preço volte a cair mesmo antes de chegar nessa região, certo? Eu acredito que o preço vai chegar nessa região. E o próximo alvo seria na casa dos $1.500, seguindo essa perna, certo? Como a perna de tendência maior do gráfico semanal é essa daqui, eu acredito mais nos alvos dela. Então, pessoal, basicamente é isso, certo? Não é muito difícil usar Fibonacci. Vocês já sabem que para vir aqui, vocês vêm no TradingView, escolhem o ativo que você quer, certo? Seleciona a ferramenta de Fibonacci aqui, a retração de Fibonacci, para traçar as retrações, para entender até onde o preço pode corrigir, certo? Sempre quando for uma tendência de baixa,
traçando do ponto mais baixo da tendência, a tendência de alta, aliás, é você traçar do ponto mais baixo da tendência até o ponto mais alto da tendência, certo? E o preço vai tender a corrigir nessa região ou nessa região aqui, correto? Numa tendência de baixa, a mesma coisa, só que ao contrário. Em vez de você traçar do último fundo para o último topo, vai ser do último topo para o último fundo da perna de baixo, certo? Não é nem a tendência completa, às vezes é só a perna de subida ou a perna de descida. Você visualiza uma grande perna de subida, traça a retração de Fibonacci a partir do momento que você percebe que está querendo corrigir, certo? Porque caso corrija, você já sabe qual será a região que o preço provavelmente vai segurar para poder tentar voltar a subir, certo? Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, não deixe de conferir os outros vídeos do canal, certo? Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Vejo vocês na próxima. See you next time.